E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique, chegamos aos 30 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado pelo apoio. E pra isso eu fiz um post aqui na comunidade do canal, pedindo pra vocês deixarem perguntas pra eu responder aqui num vídeo comemorativo. O tema é livre, vocês podiam perguntar o que vocês quisessem, vocês mandaram as perguntas e agora eu vou responder aqui com vocês, beleza? Primeiramente eu queria agradecer as perguntas que todos vocês mandaram, foram perguntas muito legais, demorou muito pra escolher, porque fizeram perguntas muito criativas, mas enfim, nosso tempo é limitado, então eu tive que acabar escolhendo algumas. Mas muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, beleza? O Sérgio Augusto perguntou: Kaique, queria saber qual é a sua HQ favorita da Marvel e da DC. Então, isso é algo que já mudou com o passar do tempo, mas de um bom tempo pra cá, assim, e atualmente, a minha preferida da DC é essa aqui. Se chama Kingdom Come no original e aqui no Brasil é O Reino do Amanhã, alguns de vocês devem conhecer. E assim, falando um pouco sobre ela sem dar spoiler, ela mostra basicamente o Superman aposentado, porque ele não queria mais ser um super-herói, ele achava que ele não era mais bom o suficiente, né, algo do tipo. Só que acontecem coisas que fazem ele querer voltar a ser um super-herói pra ensinar o que é o heroísmo de verdade. E é isso que faz essa revista ser a minha preferida da DC. E pelo lado da Marvel, a minha preferida é essa aqui, ó. É uma série chamada Marvels. Ela acompanha o ponto de vista de um fotógrafo numa época em que os super-heróis estão começando a aparecer lá nos Estados Unidos. Ele é a representação do povo comum começando a descobrir a existência dos super-heróis. E aí ele vai conhecendo todos os personagens principais e mais icônicos da Marvel, numa história que tem uma arte incrível desenhada pelo Alex Ross, que mostra todos os grandes ícones aí da Marvel. Eu acho que vale muito a pena conhecer, é a minha preferida da Marvel. Depois o Arthur Mariano me perguntou o seguinte, ele perguntou se eu poderia substituir o Kylo Ren num futuro filme de Star Wars, mas depois ele perguntou sério: qual é a sua vocação? Você gostaria de trabalhar em cinema ou alguma coisa assim? E assim, eu tô muito perto de me formar na minha faculdade de Engenharia de Controle e Automação, então essa é uma das vocações que eu tenho, né, porque afinal já tô no finalzinho da faculdade, então precisei estudar pra isso, trabalhar e tudo mais. Mas isso que ele perguntou, de eu ter vontade de trabalhar com cinema, pelo fato de eu falar muito sobre isso aqui no canal, é um negócio que algumas vezes eu já pensei sim, né? Alguns vídeos eu edito de uma forma a criar um tom. Por exemplo, se eu tô falando sobre um tema mais sério, sobre um personagem que é um vilão ou algo do tipo, eu tento fazer o vídeo num tom mais sério, com uma música que reflita esse tom mais introspectivo, mais sério, talvez até meio vilanesco. Então assim, essa coisa de você criar um tom de um vídeo através da edição, eu comecei a achar uma coisa muito incrível, sabe? É algo que eu tenho muita paixão pra fazer aqui no canal, e aí eu penso que fazer isso num filme, você criar um tom pra uma história no cinema e tal, deve ser uma das coisas mais incríveis pra se fazer no meio artístico. Então, resumindo, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa relacionada ao cinema, talvez seria algo na parte de edição. Depois o Yuri Braga perguntou o seguinte: quando pensou em criar o canal, o jeito que o canal é hoje em dia, já era o jeito que você pretendia que fosse? Então ele basicamente perguntou se eu mudei a minha abordagem pro canal desde quando eu criei ele. E sim, eu acabei mudando. Eu acho que quando a gente começa a fazer alguma coisa pro YouTube, a gente pega muito as referências das pessoas que a gente assiste, né? A gente pega os formatos que esses youtubers, produtores de conteúdo fazem e acaba fazendo alguma coisa nesses formatos, porque é a experiência que a gente tem, né? O que a gente já viu que pode ser feito no YouTube. Então eu, quando comecei, basicamente fazia formatos que eu via outras pessoas fazendo. E aí, ao passo que eu fui fazendo, fui percebendo o que eu gostava de verdade de fazer, o que eu me sentia bem fazendo, o que eu achava que eu era bom fazendo aqui dentro no YouTube, eu fui encontrando o meu próprio formato, a minha própria linguagem e as coisas que eu faço de um jeito mais original meu. Então o meu formato de vídeo mudou bastante porque eu precisei fazer os vídeos para perceber o que eu gostava de fazer e não gostava tanto assim. O Bruno de Mello fez uma pergunta aqui que eu achei bem difícil, cara. Ele perguntou o seguinte: sobre animes, qual é o seu preferido? Cara, minha resposta de anime, assim, episódico, de série, vai ser um pouco clichê, mas eu vou justificar e vocês vão entender. Cara, eu já assisti animes excelentes na minha vida, tipo Death Note, Fullmetal Alchemist Brotherhood, sabe? Coisas com muita qualidade técnica e narrativa, mas a verdade é que o que me formou como pessoa, o que me puxou pra dentro da arte, que me chamou a atenção pro que é um anime, não podia ser outra coisa. Foi Dragon Ball Z. Posso pressentir o perigo e o caos.
Eu comecei a ver Dragon Ball quando era criança e o anime me mostrou como a arte japonesa pode fazer ação de uma forma muito original, que só eles fazem, e é muito diferente do que a gente vê aqui no ocidente. E o design de personagens também muito característico, com aquele traço do olho grande, o cabelo pra cima, a energia do Super Saiyajin. Foi algo que me formou como um fã de arte, sabe? Foi uma das primeiras manifestações artísticas que realmente despertou o meu interesse, sabe? Não tem nada igual a você ver o Goku soltando um Kamehameha. Então, Dragon Ball Z. E sobre filmes de animes, o meu preferido é o Akira. É uma animação que foi feita em 88, que conta a história de um futuro distópico, onde Tóquio sofreu um ataque nuclear e tá toda destruída. E lá algumas pessoas começam a ser alvo de experimentos do governo secretos que acabam dando poderes especiais pra essas pessoas. Cara, é uma animação com um traço perfeito, impecável, um anime bonito demais de você assistir. E tem uma história também muito legal que envolve conceitos de distopia, ficção científica. Recomendo muito que vocês assistam, conheçam Akira aí pra quem não conhece. E também leiam um mangá, porque ele é baseado num mangá escrito pelo Katsuhiro Otomo, que foi a obra original, né, que contou a história do Akira. Então, assim, a história é incrível, o traço dele é lindíssimo. E a versão em anime honra muito bem essa qualidade aí. Conheçam Akira, é incrível, é impecável. Depois o Rubens Rodrigues mandou a seguinte pergunta: qual é sua cena preferida de Star Wars? Olha aí, pergunta difícil, hein? Cara, vamos lá. Isso já mudou também com o passar do tempo, mas eu acho que de um bom tempo pra cá, assim, eu consegui estabilizar meu pensamento e perceber que, assim, que quando eu penso em Star Wars, no diferencial que Star Wars tem, eu logo penso naquela cena do Luke treinando com o Yoda lá em Dagobah, quando o Yoda explica pro Luke o que é a força, como ela funciona, como ela é uma energia que cerca todas as coisas do universo e tudo mais. Its energy surrounds us. Binds us. É aquilo ali que é o diferencial de Star Wars pra mim. Um mundo onde existe uma energia, e essa energia que liga a todos nós. Aquilo ali é basicamente uma religião pra mim. Depois o Kaique, meu grande xará, que sempre apoiou muito o canal aí, perguntou o seguinte: se você pudesse conhecer alguém que você admira muito, quem seria essa pessoa e o que você perguntaria pra ela? Cara, já fiquei muito em dúvida quanto isso aí, em relação a duas pessoas. Eu tinha muita vontade de conhecer o Walt Disney, assim, porque ele, obviamente, foi uma pessoa que mudou a animação como um todo. Era um cara que tinha uma mente, assim, privilegiada, que tinha uma criatividade que talvez nunca exista igualmente no mundo. Eu queria muito ter encontrado com ele. Mas a verdade, cara, é que se eu pudesse escolher mesmo alguém pra bater um papo, seria o George Lucas, né? O criador de Star Wars. Porque tudo veio da mente dele, sabe? Foi o cara que criou tudo, foi a partir dele que o universo começou. É óbvio que ele se inspirou em muitas coisas pra criar aquilo ali, sabe? Ninguém nega isso, a gente sabe. Mas mesmo assim, sabe, tornar Star Wars realidade foi tudo graças a ele. E eu tinha muita vontade de conversar sobre a força, sobre o universo de Star Wars que ele criou, e discutir teorias com ele simplesmente me dizendo, tipo, isso tá certo, isso tá errado por causa disso, aquilo outro. Eu tenho isso aí como um dos grandes sonhos da minha vida, conhecer o George Lucas e bater um papo com ele. Quem sabe? A Isabelle Vitória da Silva Souza perguntou o seguinte: qual é o meu livro preferido? Cara, eu li muita coisa que mudou minha vida, sabe? Senhor dos Anéis, o Harry Potter, quando eu era mais novo também, mas o livro, assim, que realmente explodiu minha cabeça quando eu li foi o 1984, do George Orwell. Ele foi um livro publicado em 1949, que conta a história do ano 1984, né, na visão daquele passado. E ele acompanha um personagem que mora num país ditatorial, absolutista, onde um partido político controla tudo e todos. É uma ditadura onde o pensamento livre não é permitido. O partido vigia tudo e todos com telas ao redor dos lugares e tudo mais. Eles ficam sabendo de tudo que acontece. Eles manipulam a verdade de acordo com as vontades deles, enfim. E o George Orwell realmente consegue construir um mundo onde essa ditadura é real. Ele constrói um universo que funciona de uma forma que você acredita, cara. A guerra para esses caras
caras funcionam de uma forma, o partido tem uma ideologia que funciona de uma forma muito real, é tudo muito bem feito. E aí é óbvio que o personagem principal começa a se rebelar contra essa ditadura, e é aí que a história começa e as coisas ficam impressionantes, cara. É um livro, assim, que muda a sua percepção sobre liberdade individual, política, sabe? Enfim, você vê quão absurdo é a ideia de uma ditadura depois que você lê um livro desse aqui, sabe? Enfim, leiam aí, é indispensável. O Guilherme Cavalcante fez uma pergunta aqui. Primeiro ele perguntou onde eu me formei, e na verdade eu ainda não me formei, mas estou prestes a me formar em engenharia de controle, como eu já falei. Mas ele perguntou se eu tenho ideias de trazer mais daily vlogs para o canal. Isso é um assunto que muito me interessa, por quê? Porque eu tenho gostado bastante de fazer vídeo desse tipo. Eu curto muito fazer, mas não é sempre que eu tenho a oportunidade de fazer um vlog, ir num lugar com a minha câmera e mostrar alguma coisa pra vocês. Principalmente porque no Brasil é tudo muito perigoso e a minha câmera é cara. Eu gastei mais de $600 nela, então sair com ela na rua, cara, é um risco, sabe? Se eu for roubado, a qualidade do canal vai cair muito, eu vou ter que gastar uma grana pra comprar outra câmera, sabe? Pra não ter que filmar com o celular, que eu não gosto muito. Mas quando eu tenho a oportunidade de ir com segurança lá em algum lugar em filmar alguma coisa pra vocês, eu faço isso com o maior prazer, porque eu gosto muito de fazer vídeos desse tipo, editar uma coisa que tem um tom ali de contar uma história, mostrar um lugar e tal. Como eu fiz recentemente, né, mostrei uma loja de action figures e quadrinhos lá em Miami, fiz um vlogão lá mostrando bastante coisa pra galera e depois até mostrei um lugar que foi usado como cenário dos filmes da Marvel, onde foi gravado um filme do Homem de Ferro. Então, resumindo, pretendo trazer sempre que possível um vlog com coisas interessantes aqui pro canal, sabe? Que envolvam algo relacionado à cultura pop de alguma forma. E agora o Cristiano Júnior, Next Level, perguntou aqui uma pergunta polêmica sobre Star Wars, que é o seguinte: prequels ou sequels? Então ele perguntou se eu gosto mais dos episódios 1 a 3 ou 7 a 9. São trilogias muito diferentes, mas eu vou dar uma resposta definitiva aí pra essa pergunta e vou começar explicando por quê. Pega uma entrevista que o George Lucas deu pro Total Film há um tempo atrás, onde ele disse o seguinte: a história de Star Wars é a tragédia de Darth Vader. Essa é a história. E isso é algo que você percebe nitidamente ao passo que você vai assistindo os filmes de Star Wars. Que o Darth Vader, a tragédia dele, a queda dele é o centro da história. Então eu acho que a história dos episódios 1 a 3 é muito mais importante pro núcleo da saga do que o que é contado a partir do 6. Porque o núcleo da história do Darth Vader é a história do episódio 1 ao 6. Então assim, não é por questão dos filmes serem melhores ou piores, do 1 ao 3 ou do 7 ao 9. Eu não tô entrando nesse mérito. Eu acho que do 1 ao 6 é uma coisa muito mais completa do que se a gente tivesse do 4 ao 9. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas calma aí que tem mais uma pergunta. Eu não podia ter respondido ela antes, mas vou responder agora. Olha só qual foi. A Luísa Awada perguntou: Kaique, Avengers ou Star Wars? E isso é o tipo de pergunta bem polêmica, né? Que dá briga e tudo aí pelas internet. Mas vamos lá. Eu assisti Vingadores Ultimato ontem. Foi um filmaço. Eu não consigo descrever quão incrível foi esse filme em palavras. Foi uma das coisas mais épicas que eu já vi na história do cinema. Então vou falar a verdade aqui pra vocês. O que Vingadores Ultimato me causou, nenhum filme da trilogia sequel ainda conseguiu me causar. Eu não quero comparar com os filmes da trilogia antiga, porque eram filmes de outra época, feitos nos anos 70, é muito difícil da gente comparar. Então assim, depois de Vingadores Ultimato, olha, Star Wars 9 vai ter que comer muito feijão com arroz pra fazer algo tão épico, hein? Eu dou essa resposta parcial, pelo menos por agora. Então enfim, depois desse vídeo enorme, porque realmente foi muito difícil escolher essas perguntas, muito obrigado aí a todo mundo que mandou novamente. Mais uma vez eu agradeço pelo apoio ao canal, por a gente ter chegado aos 30 mil inscritos. Sem vocês isso não teria rolado, e espero que a gente continue caminhando junto aqui, produzindo muito conteúdo e trocando muita ideia. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aqui, se você puder, porque me ajuda muito, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito, é só se inscrever, ó, pra não perder nenhum dos próximos vídeos, e dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, porque lá tem link pra outros vídeos, para as playlists do canal, organizadas por temas de vídeos pra você assistir, enfim, tem muita coisa, dá uma olhada lá, e a gente se vê na próxima. Beleza? Então eu fico por aqui. Valeu, pshuu, e um abraço.